Melhores destinos para estudar inglês e trabalhar fazendo um intercâmbio no exterior. Esse é o podcast Intercâmbio 360 e hoje essas duas feras aqui, o Vitão, né, e o Fábio, vamos falar desse tema. Porque, cara, a gente está acostumado a sentar num lugar para falar disso e agora é a hora de dar dica para aquela pessoa que fala assim, eu não falo nada de inglês, eu posso estudar e trabalhar? Começa assim, Vitor, pode? Lógico que pode. Pode sem limites, cara. Para qualquer nível de inglês, seja do zero ou a pessoa que já tem algum estudo, que tenha já até mesmo avançado, vale super a pena. A gente vai trocar essa ideia aqui, a experiência demais. Super. Vamos listar os países. Vamos listar os países, Fábio. Temos opções. Temos a Irlanda, um destino, a Austrália, Nova Zelândia também, Emirados Árabes em Dubai. E aí, Canadá também, com algumas peculiaridades de questão de língua e conhecimentos. E aí a gente sai um pouco do zero, né? Mas existe a possibilidade, sim. E Malta. E Malta também, bem lembrado. Tive lá recentemente, pensando num lugar bonito. Eu já tive lá também. Esse cara viajado assim. Bom, quando a gente fala sobre estudar e trabalhar, primeiro ponto é as pessoas entenderem que são programas de uma duração um pouco maior, certo? Variando de acordo com o destino que foi escolhido. E os destinos hoje que os brasileiros mais buscam são, em primeiro lugar, Irlanda, depois Austrália, e aí vem os demais, todos com a sua devida importância. O Canadá, como você mencionou, né, Fábio? Exatamente. Ele tem peculiaridades, porque ele não é um destino que permite estudar e trabalhar para fazer inglês. Exatamente. É um curso de especialização, um curso de superior, algo nesse sentido. Agora, todos os destinos podem estudar inglês e trabalhar. A gente está falando em inglês. A gente focou muito aqui no idioma inglês, certo, Vitão? Sim. E aí, por onde você quer começar, cara? Qual destino você quer começar falando? Vamos pela Irlanda? Opa, na hora. Bora. Bom, o legal da Irlanda é o seguinte, a pessoa mesmo com um inglês zero, ou que já tenha algum tipo de experiência, sem problema, ela pode fazer um programa como esse. Como é que funciona, Marcelão? Quando a pessoa ela contrata um curso de idioma a partir de 25 semanas, vamos colocar aí 6 meses, ela tem a permissão de trabalhar, ela estuda e tem a permissão para poder trabalhar 20 horas semanais. Os empregos mais comuns são em áreas turísticas, que são hotéis, restaurantes, lojas, cafés, pubs. Será que trabalha em pub? Pub, qualquer coisa. Apenas 700 pubs em Dublin e mais de 700 em Cork, uma cidade desse tamanhozinho. Não, e tem várias cidades, né? Igual você mencionou, tem Dublin, Cork, Limerick, Waterford, Galway. Então, às vezes a galera ouve muito falar de Dublin, claro, principal cidade, mas tem diversos outros. Às vezes a galera quer uma experiência de uma cidade um pouco mais pacata, uma cidade menor, mais tradicional, enfim. Vamos pela prática, vamos lá. A gente conversa aqui sobre destinos e a gente fala assim, beleza, aquele nosso amigo que está querendo saber mais, vamos mandar ele para a Irlanda. Qual que é o ponto de partida? Bom, ponto de partida seria justamente essa contratação do curso de idioma, né? Ele escolhendo o destino que combina mais com ele, com certeza, né? Com todas as opções que você acabou de colocar, entendendo que são 25 semanas, lembrando que são 25 semanas e depois o cara pode ficar mais um total de 8 semanas de férias, e a gente fala mais 8 semanas extras, né? Então dão 33, essa é uma característica da Irlanda, não precisa de visto prévio. Isso aí. Essa é uma grande vantagem, que atrai muito os brasileiros, que tipo, é a falta de burocracia para você ir para lá. Então, tipo, você pode ir qualquer idade, qualquer nível. Para trabalhar acho que é assim 18, né? Ah, não, sim, a partir de 18 anos. Fala, eu tô pensando na idade máxima, porque às vezes o cara, ele tem ele é um cara mais velho que ele acha que ele tá deslocado, ele não pode fazer isso. Pô, lógico que pode. Sabe que eu conheci uma menina que ela gostou tanto da experiência, que os pais dela foram, ambos, fizeram a experiência, estudaram com a permissão de trabalho, da hora, cabelinho branquinho assim e tal. Rapaz, você nem tem cabelo branco. Não, sim, mas era uma senhorinha, cara, e um senhorzinho. Muito, muito legal, muito legal. Então, tipo, você tem essa experiência de trabalho, então é muito rico porque você desenvolve o inglês, tem a experiência acadêmica, tem a experiência profissional, então enriquece muito curricularmente, né? Então você tem uma experiência internacional de trabalho, muitos dos alunos que vão às vezes nunca teve nenhuma experiência de trabalho aqui, e logo a sua primeira experiência já vai de cara ser uma experiência internacional. Não, que legal, cara. E é uma multi-experiência, né, Fábio? Que é assim, às vezes nunca entrou num avião,
Não, primeira viagem na vida. Tá? Primeiro carimbo do passaporte é já um intercâmbio de 25 semanas, mais 8 de férias, né? Já é um passo já longo, o primeiro, mas já para ter essa experiência internacional. Isso é muito bacana. Muito bom lembrar do passaporte, né? Cara, por onde eu começo? Exatamente. Vamos voltar aqui por onde começa. Tira o passaporte. Tira o passaporte. E muitas vezes o pessoal não. Já fecha a viagem, tá programado e nem tem o passaporte. Então, não, vamos passo a passo. Vai lá. Não tem dinheiro, começa pelo passaporte que exatamente. Não é tão caro assim. Já dá o primeiro passo. Já iniciou aqui meu projeto. Coloca uma pressão e fala assim, opa, já tem passaporte, agora só falta o intercâmbio. Passagem, algum pequeno detalhe. Vamos aos poucos e começa o curso, vamos escolher o destino, o que combina contigo, o teu perfil de vida. É cidade grande, é cidade pequena, quer perto do litoral, daqui a pouco Galway. Tem ali a praia, uma cidade cultural, bastante evento, gastronomia. Pub música. também. Pub também, bem importante frisar, né? Você sabe que uma curiosidade de Galway é de que para o público irlandês, britânico, é de que eles muitas das vezes tem muita despedida de solteiro lá. É meio que um Las Vegas na Irlanda. Sabia disso? Eu não sabia. Em algum momento estava lá fazendo uma visita e falei, cara, que demais isso. Então você vê realmente os pubs cheios dessa turma ali. A galerinha ali. E aí conecta com o que é o intercâmbio. Porque o intercâmbio beleza, você está indo para estudar, esse é o propósito. Sim. Que seja na Irlanda ou nos outros destinos que a gente já vai falar. Além de estudar, você tem a possibilidade de trabalhar, não é uma garantia, depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. Perfeito. Ninguém vai falar, olha, toma aqui o seu emprego. Você vai melhorando o idioma, mesmo que seja zero. Tem gente que trabalha com zero, e com as pessoas que às vezes já chegam lá, já estão mais ou menos empregadas, né? E, além disso tudo, você vai viver uma experiência, vai viver um clima diferente. A gente está no hemisfério norte, um friozinho, né? Gostoso, né? Além disso, passear pra caramba, você está do lado da Europa, tem as vantagens de viajar quando você está em Dublin com as companhias low cost. Enfim, não se resume em aprender o idioma e falar assim, vou fazer uma grana. Verdade. E essa grana, diga-se de passagem, é uma grana que vai ajudar nos custos da viagem. E não bancar a viagem ou recuperar o investimento. Essa é a essência de um programa de estudo-trabalho. Não se resume em falar, eu vou fazer o intercâmbio, estudar inglês, vou trabalhar para fazer uma grana. Além das áreas de turismo, acredito que tenha serviços gerais em diversas localidades e vai do que você quer fazer. Concorda? O que é bacana sobre essa que a gente tinha falado sobre a falta de burocracia, né, de ir pra lá. Então, tipo, dispensa um visto prévio daqui do Brasil, né? Você tem a permissão de trabalho lá, basta você entrar com uma grana, né? Ali. Você tem que fazer uma comprovação, né? Uma comprovação financeira. Fala, né? De que você não vai passar fome lá, que você vai ter como se alimentar e ter lugar para morar, independente do dinheiro que você vai ganhar. Em outras palavras, é você já mostrando para o governo o seguinte, ó, eu já tenho dinheiro suficiente para que se eu não quiser trabalhar ou não conseguir emprego, eu já tenho um dinheiro aqui para poder me manter. Mas com a grana que você recebe lá, trabalhando, dá para você se manter muito bem em termos de acomodação, alimentação, suas despesas pessoais, viajar ali internamente, que é fantástico, você tem essas passagens baratinhas, então a galera explora tudo, tá ali na Irlanda e depois vai para Paris, vai para Amsterdã, vai para Itália e sai rodando a Europa. Assim, você imagina, você pagar 10 euros, por exemplo, 15, uma passagem de final de semana, sabe, em outro país ali com sua mochilinha, não tem preço, assim, é fantástico, né? Com as amizades do mundo inteiro, isso é fenomenal. Esse podcast pode virar podcast falar da Irlanda aqui, a gente tem tanta coisa para falar, né? Verdade. Mas tem muitas características que eu acredito que sejam até comuns. Vamos falar agora um pouco da Austrália, Fábio. Perfeito. Mas vamos falar de uma característica comum que todos esses destinos têm. Todos os destinos em que você vai fazer um intercâmbio, quando você precisa, com visto ou sem visto, porque você não tem visto, mas tem uma imigração. Sim. O que mais importa é você ter um propósito genuíno de que você quer aprender o idioma. Verdade. Não tem esse papo de, eu vou fazer um intercâmbio, mas na verdade o que eu quero é morar ilegal naquele país. Esquece. Esse é um erro básico. Não precisa disso. Se você demonstra que você vai aprender o idioma, depois vai voltar para o Brasil para melhor qualificado, encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho, você não vai ter dor de cabeça alguma em processo de imigração e visto. Nenhum. Verdade. Se a sua pretensão é, depois de estudar o idioma, você tentar uma carreira internacional, não há problema algum.
O ponto de partida é você falar bem assim, eu me preparei financeiramente 1 ano, 2 anos antes, 3 anos antes, para fazer um investimento de 6 meses que seja em outro país, estudando um idioma para eu conseguir me comunicar fluente naquele idioma. Beleza, tá tudo certo. Aí você tem o plus de conseguir, do governo daquele país entender que você é um estudante e ter um ganho financeiro trabalhando em lugares temporários vai te ajudar naquela experiência. A experiência vai ser ainda melhor. É obrigatório trabalhar? Claro que não. Muitas pessoas que eu conheço foram para a Irlanda, foram para a Austrália, foram para a Nova Zelândia e não trabalharam, porque elas queriam focar nos estudos e queriam também passear. Isso é uma característica comum de todos esses destinos. Concordam comigo? Isso aí. Sim, com certeza. Beleza. Com certeza. Porque quando a gente quando a gente fala agora de Austrália, o que muda em relação à Irlanda é clima, é processo de entrada, são as características até de empregabilidade, os tipos de cidade. Verdade. Quais são as possibilidades que a gente tem na Austrália, Fábio? Hoje nós temos as 3 maiores cidades, que é Sydney, Melbourne, Brisbane. Nós temos algumas outras cidades interessantes. Gold Coast é uma cidade que, principalmente para o jovem, pelo estilo de vida que a cidade oferece. Não, né? o Gold Coast tá bombando. bombando. Tá Jovem vai bombando. muito, cara. O jovem ele adora por causa do perfil, né? E do que a cidade oferece. Mas a gente também tem Adelaide, que eu adoro a cidade, acho um destino muito interessante. Nós temos Tem Perth crescido na costa muito, oeste. né, cara? Tem Adelaide, muita tem gente vem falando de Adelaide. por ela estar numa área regional, principalmente, né? As oportunidades, custo de vida da cidade, se for hoje comparar com as grandes cidades australianas. Então ela tem um pacote ali de benefícios que se torna interessante a avaliação. Então é um destino que hoje liga um alerta para dar uma atenção. Olha, tem boas escolas, excelentes opções. Eu tenho Franco crescimento. Exatamente. É uma cidade muito bem estruturada. O transporte público deles é uma cidade que tu tem acesso fácil a qualquer canto que seja, onde tu for, então a acomodação não é... Sabia? Exatamente. Porque quando eu fui para a Austrália, eu não tive a oportunidade de passar por Adelaide. E as cidades em que eu passei, Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Sydney, elas têm características distintas. Exatamente. E essa é complementar, porque quando a gente fala de Brisbane, tem uma questão de custo de vida ser um pouco menor, tem as pessoas gostam porque está próximo de outros lugares muito interessantes para se fazer um bom turismo, muito bom de empregabilidade. E ela é uma cidade que você tem muito estudante internacional, tem australiano, tem pessoas do mundo inteiro, mas não na mesma proporção de Sydney. Verdade. Porque Sydney, ela já é uma cidade multicultural. Sim. É comum seus amigos não serem de Sydney quando você está há um longo tempo, porque há muitas pessoas de fora do mundo inteiro. Verdade. E Melbourne, a característica principal que eu vejo em Melbourne, não. Lá você vê mais o contato com o australiano. Ela já não tem essa fama toda. E aí Gold Coast qualidade de vida de você estar na praia. Agora, se prepara, tem brasileiro... Brasileiro ama uma praia. A gente no Rio de Janeiro ali, até quem não pega onda passa a querer pegar onda e por aí vai, mesmo que tenha tubarão. Então tá tudo certo. É tudo tranquilo. E Então. Perth, que está um pouquinho mais distante. Exatamente. Pelo fato de estar um pouco mais distante, também tem uma quantidade menor de brasileiros, mas tem também, cara. Tem. Qualquer lugar do mundo tem. O brasileiro hoje tu encontra em qualquer um dos destinos. Vai a quantidade de brasileiro que tu vai Brasileiro e encontrar, gaúcho, né? não é? Muito gaúcho. O gaúcho, ele adora a Austrália. Até por causa do clima, né? A gente tá na serra ali, um clima mais chuvoso, parecido muito com Dublin, com a Irlanda, então... Aí chega, oferece ele cidades, se não litorâneas, próximos do litoral. Legal. Né? Então o clima é um pacote completo. A Austrália é um pacote completo para esse clima. Legal. O que você vem falar de empregabilidade lá na Austrália, Vitor? Cara, se você comparasse com a Irlanda, vou botar uma pergunta aqui para você, de fato, dizer a verdade. vamos lá. Eu confesso a você que sempre eu fui bem precavido com essa questão de trabalhar expectativas em relação à facilidade ou dificuldade de se conseguir um emprego, né, em qualquer destino, né, incluindo também a Austrália. Só que quando eu fui para lá, eu percebi que realmente, cara, você tropeça em oferta de trabalho. Tem bastante. Verdade. E aí, lá você tem o maior salário mínimo do mundo. Então você ganha a partir de $19 por hora. E realmente você vê na prática a galera ganhando 25, 30, 35. Conversei esses dias com o Beto que tá ganhando $45 por hora. Que isso, sabe? demais. Então, assim, e ele ao passo que ele tirou onda de passar as férias aqui no Brasil. Ele tinha passagem de volta, ele veio passar o carnaval aqui.
Eu falei, que isso, pá? Então realmente está fazendo uma grana, né? E sai falando para os amigos. Ele foi para fazer intercâmbio de estudar inglês? Estudar inglês, ele tá nesse programa, né? Então, porque quando você contrata um programa a partir de 4 meses, você tem a permissão. Bem lembrado. Na Austrália, a partir de 4. De trabalho. Então, geralmente, a galera contrata ali 6 meses, pelo menos, e você tem um mês a mais como turista, que você pode trabalhar, inclusive, full time. Então, ele pegou esse tempo de férias, veio para cá e vai voltar para lá, vai estender o programa dele. Ele está em Sydney. Está em Sydney. Legal. Né? Então, realmente, você tropeça em oferta de trabalho, tem bastante oferta dentro dessa área turística de serviços e também na construção civil. Ele, inclusive, está na construção civil. Muita gente faz. Eu costumo falar para a galera o seguinte, ó, não importa, né, se é menino ou menina, né, mesmo as meninas lá vão trabalhar. Claro que não vai pegar uma ferramenta ali de 200 quilos, né, mas e também não vai ficar atrás de uma mesinha ali, tá, no ar-condicionado. Vai tomar poeirinha também ali, né, no pé vai usar botinha, mas tem N funções. Eu mesmo quando tava lá, tava no ônibus, e aí entrou uma menina ali assim que a gente foi trocar uma ideia do Brasil. E eu falei, poxa, eu trabalho com intercâmbio e tal, vamos trocar uma ideia aqui. E ela falou o seguinte, que ela estava trabalhando em 3 empregos, ela estava trabalhando em 2 churrascarias brasileiras e na construção civil. E como você ganha por hora lá, então você consegue organizar a sua programação, sua agenda para isso. Ela, inclusive, as férias do final, ela trouxe para metade. Então é possível você fazer isso. Então ela estava no 3º mês lá, já tinha dado uma evoluída no inglês. Então ela antecipou as férias e estava dedicando mais ao trabalho. E ela falou que na construção civil ela estava trabalhando como traffic control, que é o quê? Aquela plaquinha de pare e siga. E ela estava ganhando $140 por dia. Quando ela falou 140, eu falei, por semana? Ela, não, por dia. Eu falei, que isso? Então, realmente, você tem tanto para homens quanto para mulheres e todo mundo faz, todo mundo trabalha lá, sabe? Não tem essa questão de desigualdade social e isso que é bacana, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, o lifestyle, assim, a galera aproveita muito a vida lá. Então, você, tipo assim, uma terça-feira, 3 horas da tarde, 4 horas, você vai pra praia pra estar lotada, sabe? A galera andando de patins, patinete, surfando, lotada. E eu falei, meu Deus. Então, realmente, o pessoal aproveita a vida e curte. E assim, isso é muito enriquecedor, sabe? Assim, você tem uma qualidade de vida excelente, você vai para um restaurante que tá de frente para uma marina top, você fala assim, cara, vou gastar um rim aqui dentro. Você já percebeu que a gente tá falando de Irlanda. Aí o Vitor começa a falar de Irlanda e vai ficar aqui até amanhã. Vai falar de Austrália, ele vai conectando um tema no outro, cara, e vai indo. Eu falo assim, eu tô aqui. Pô, já deu dúvida, né? Vai pra Austrália e pra Irlanda. É difícil. Dúvida, né? Por isso, mas por incrível que pareça, é legal esse nível de detalhe, não quis te interromper justamente por isso, porque as pessoas, quando elas vão ouvindo sobre esse tema, estudar e trabalhar, fazer um intercâmbio de uma maior duração em outro país, elas vão começando a falar, não, peraí, faz mais sentido isso daqui ou aquilo para mim. Sim. Claro que as pessoas falam assim, mas e aí, quanto custa? E quanto que é para ir para um lugar? E quanto que é para ir para o outro? Se desapeguem disso, porque com planejamento e antecedência, essa grana, essa conta vai fechar, não tem dúvidas, não é papo de, porque agora todo mundo consegue, não é papo motivacional, papo de pergunte para alguém que já fez se ela tinha o inglês no dia que ela pensou em fazer um intercâmbio, se ela tinha dinheiro quando ela pensou em fazer um intercâmbio. Então, desmistificar um pouco disso. Qual é o seu caso? Eu sou um caso, cara. Eu não vim de família rica, distante disso. Eu fui fazer com 28 anos. Em inglês, eu tinha, assim, nem sei o que dizer, né? Idem. Então, cara, consegui fazer, sabe? E depois isso abre a sua mente, abre as oportunidades. Depois eu fiz o 2º intercâmbio, o 3º fiz 4 intercâmbios. Que isso? E cortando para hoje, quantos países? Tem mais de 15 aí, cara. Mais de 20 cidades espalhadas pelo mundo. Olha só, a gente vai puxar para Nova Zelândia, vai se preparando aí que a gente já falou disso. Maravilha. E aí eu só queria fazer 2 considerações que eu acho que são bem legais, hein? E uma delas você também falou sobre emprego fora do Brasil. Não dá para comparar a construção civil, o trabalho de doméstica, com todo o respeito que se tem em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, com outros países. Porque o que se ganha prestando esse tipo de serviço fora do Brasil, seja onde for, qualquer país, nem vou dar nome aos países,
é muito diferente se comparado com aqui. Então é normal que, inclusive, eu não sei se você sabe dessa característica dos australianos jovens, todos eles trabalham. É muito comum que os australianos trabalhem, eles têm essa cultura. Eles trabalham desde muito novo, fazendo a grana deles, na maioria dos casos, eles mesmos é quem bancam lá os seus estudos, quando, dependendo do tipo, vai ter auxílio dos pais, quando os pais têm condições, é uma característica da cultura daquele país. E aí é comum, muito comum, eles também zelarem muito pela qualidade de vida. Porque, eu confesso, a mesma coisa que eu vi me impressionou era 7 horas da noite, o shopping fecha. O shopping fecha mais tarde, tá? Porque os normais fecham às 5. É isso aí. Isso é verdade. Aí aquele dia que escureceu um pouco mais tarde, a praia cheia, os pais passeando com os filhos. Então, entende o equilíbrio? Você pode trabalhar, às vezes, num local que não precisa de uma grande qualificação. O que eu estou chamando de grande qualificação? Alguma área administrativa, alguma coisa atrelada à saúde, jurídico, o que for. Sim. Mas você está prestando serviço que é necessário, de turismo, de prestação de serviço, que existe uma gama imensa de opções. Então tem que desmistificar isso. Para quem vai fazer um intercâmbio, tem que ir na mentalidade: estou indo para aprender, estou indo para viver uma experiência. A maioria das pessoas não pretende fazer aquilo a vida inteira, mas curtem essa experiência. Beleza? Verdade. E na Nova Zelândia não é muito diferente, concorda? Não, ele tem um perfil, acho que até pela proximidade dos países, as regras também são muito similares, né? Então hoje a gente tem a questão de tu estudar pelo menos os 4 meses, né? É igual. É igual. A diferença é que o governo neozelandês ele não te oferece as 4 semanas de férias, que a Austrália iria te oferecer, né? Mas também falamos de um país que está sempre no top 3 ou top 5 em qualidade de vida, né? Um salário mínimo também condizente com... Falamos ali de 18, 19 dólares. Tem um custo de vida um pouco menor também. Tem um custo de vida um pouco menor e um salário mínimo muito parecido, né? E também um perfil de muito do destino também dentro em Auckland, Queenstown, que tu pode trabalhar muito a parte de hospitalidade, a rede hoteleira, os restaurantes, o atendimento no público em geral. Até porque existe tem muita necessidade. Muito do australiano que vai para Nova Zelândia. É verdade. A Austrália é um pouco maior, então Exatamente. eles têm uma demanda de turistas muito forte ali da Oceania. Exatamente. Faz sentido? Faz sentido. E aí a gente tem muito... É um país que vive muito do turismo, tanto no inverno, a gente tem ali mais na ilha ao sul, né? As montanhas de neve para esquiar. Bem Nós lembrado. temos no verão os esportes radicais. O buggy jump ele surgiu na Nova Zelândia, então eles têm isso na veia. Então isso traz Demais, muito bem jovem para um destino que tu Turismo tem de aventura. Turismo de aventura vinculado ao estudo, o trabalho. Então é um país que te dá muitas oportunidades, né? Eu Então, adoro a Nova Zelândia. Eu mandei uma menina recentemente que ela, com uma semana, já conseguiu um emprego. Na Nova Zelândia. E ela é tímida. Em Auckland, Em Christchurch. Auckland. Com uma semana, e ela é mais tímidazinha e tal. E você vê, olha, isso que é legal, assim. Muito, você transforma a vida das pessoas, você vê, assim, Muito fazer bom. parte desse capítulo da história é muito legal. Claro, essa é a parte mais gostosa. Peraí que tem Vamos outros lá. lugares pra gente falar, senão nosso tempo vai acabar. O que você quer falar agora, Vitão? Vamos falar Canadá? O que você acha? Pode falar de Canadá. Explica como que são as regras do Canadá, porque... Bacana. Diferentemente da Irlanda, da Austrália, Nova Zelândia, em que quando você contrata o idioma, o language, isso te dá a permissão de trabalho. No Canadá, a diferença é que para você ter a permissão de trabalho, já que a gente está falando de programa de estudo e trabalho, você já tem que fazer um programa em que você vai desenvolver uma habilidade técnica específica. Em quais áreas? Tem algumas áreas, por exemplo, na área de business, international business, hospitality, que são na área de eventos, hotelaria, tem na área de TI também. Muita coisa de gestão também. Gestão, empreendedorismo. Tem gestão hospitalar, gestão hoteleira, gestão de negócio. De projetos, enfim. Isso. De negócio. Então, esses são programas também com a característica de uma duração um pouco maior. Então, você vai ouvir muito a expressão do co-op no Canadá, em que, um exemplo, quando você tem um programa de 60 semanas, a gente está falando de um programa de 30 semanas de estudo com a permissão de trabalho, mais 30 semanas só de permissão de trabalho. Outro exemplo, 40 semanas, 20 semanas de estudo com permissão de trabalho, depois mais 20 semanas só de permissão de trabalho. Então isso é muito legal, enriquece muito, e você já tem que ter a partir do nível intermediário de inglês para cima para se qualificar como num programa como esse. Muita gente às vezes fica um pouco perdida pela quantidade de informação, esclarecer, e essas siglas, elas atrapalham mais do que ajudam, né? Sim.
o co-op nada mais é do que um programa que você estuda, depois você faz um estágio. Isso aí. Ok? Perfeito. E aí você teve uma qualificação, depois estagiou naquela área que você está fazendo co-op. Agora, desde o primeiro dia, você vai fazer os mesmos tipos de trabalho que se faz na Austrália e na Irlanda. Isso aí. Então, uma coisa é estudar e estagiar. Outra coisa é o trabalho que vai também ser um subsídio que o governo canadense permite, assim como os outros países, Verdade. que te auxilie durante a sua experiência de intercâmbio. Em outras palavras, o governo ele te dá também a permissão para você colocar em prática aquilo que você aprendeu em sala de aula. Legal. Entende? Então isso é fantástico. No co-op. É isso daí. Legal Então, demais. Realmente. Tá bombando, cara. É uma das coisas que mais cresce. Sim. Muitas das vezes alguém que me pergunta, deve acontecer com você também, né? Fala assim, eu Sim. queria fazer um curso de inglês. Aí você fala, cara, já ouviu falar em fazer um career college? Aconteceu já com você? Já aconteceu muito. E é um programa que não tem tanto conhecimento, que está se popularizando ainda mais. E quando o cliente vem e procura, quer conversar um pouco mais, entender um pouco mais das possibilidades, e ele conhece esses programas. Então, o Canadá ele oportuniza que tu possa fazer um curso profissionalizante, que tu estás qualificando tua mão de obra, podendo estagiar dentro da área, né? E isso, a carga que tu traz na volta ao Brasil, para o crescimento pessoal e profissional é muito grande. Tu ter essa experiência de trabalho também dentro da tua área de atuação no Canadá, né? Que é uma referência. Então, isso é muito enriquecedor, né? Para esse retorno, muitas vezes, para o Brasil. Fechado. Não, o Canadá, agora, se eu deixar, o Fábio vai falar até amanhã. Falamos de muitos lugares. Mas a gente precisa falar, mesmo que seja rapidamente, de Dubai, que você conhece bem. E depois a gente fala de Malta. Perfeito. Eu acho que a gente passou pelas grandes oportunidades de destinos para se trabalhar. Porque a pergunta é, qual é o melhor? Cara, difícil responder qual é o melhor. Mas vamos falar, fala um pouco de Dubai. Vamos lá, Dubai já estive lá também, lugar incrível, super moderno. Bacana que lá também, quando você contrata um programa de curso de idioma, você tem a permissão de trabalho e você pode, uma característica que lá é um pouco mais aberta, você pode trabalhar 40 horas semanais, como a gente está acostumado aqui no Brasil. Os empregos mais comuns são também dentro dessa parte de hotelaria, serviços. Uma característica que fica mais fácil para você conseguir um emprego é quando você tem a partir do nível intermediário. Não tem uma proibição. Por quê? Essa questão, porque lá tem, vamos dizer assim, você vai estar competindo a vaga com outras pessoas que já têm a partir do nível intermediário em inglês. Então fica mais fácil. O diferencial do brasileiro, que o brasileiro ele é muito bom para essa área de serviço. Já acha né? que ele é intermediário, cara. É isso. Começa a falar depois da semana, ele fala, eu sou intermediário, cara. Como assim? Top já. Mas como tem muitas funções relacionadas ao serviço, o brasileiro é muito bom para isso, né? Assim, essa questão do sorriso no rosto, sabe? O trato ali com... É incrível como a gente tem essa característica. Então, poxa, os empregadores ficam apaixonados, sabe? Seja num café, seja num hotel, seja para um quiosque dentro de shopping ali, que tem muito disso. Mas peraí, a gente tá no Emirados Árabes. O idioma lá é árabe. Que história é essa de que você vai estudar inglês? Meu irmão, em inglês você vê tudo quanto é lugar. Todas as placas lá estarão em inglês, em árabe, na estação de metrô. O robozinho lá vai falar qual a estação em árabe e em E inglês. diga-se de passagem, tem excelentes opções de escolas. Excelente. Sim. Você pode aprender inglês lá em Dubai. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, Marcelão, é o seguinte: a qualidade do ensino, a qualidade das escolas, assim, eu costumo dizer que em Dubai não tem nada meia boca, é tudo high level. E as pessoas ficam preocupadas, seguinte, não, quando fala de Dubai, não, mas lá é um mercado de luxo, pelo amor de Deus, não é, cara. Não é, procura se informar, porque é possível você ter uma experiência, mesmo jovem ali, você estudar, você morar lá, você trabalhar, viajar, se divertir. E uma coisa que a galera às vezes fica preocupada sobre a questão cultural lá, sobre as diferenças, cara. Eu também tinha as minhas ressalvas e pude ver lá na prática que 85% da população ela é composta por estrangeiros. Exato. Então, realmente, parece até que você está em outro país, assim, né, europeu. Então, basicamente, até as pessoas são importadas lá, entende? A mão de obra lá é importada. Então, eu confesso que você tá falando aqui, eu tô com vontade de te interromper, cara, porque assim, eu também tive em Dubai e eu tive uma outra visão depois que eu pisei lá. Eu fui para entender isso. Porque as mulheres, elas são maltratadas.
Não. Nada disso. Ah, as pessoas não podem isso, não pode aquilo. De fato, em alguns lugares não podem isso, não podem aquilo. Por isso que a violência é zero, por isso que há um respeito gigantesco entre as pessoas. Então, há um preço em ter um país mais organizado, onde você está despreocupado. Aí, novamente, a gente está unindo a possibilidade de aprender inglês, como você disse, 85% da população estrangeira, então o inglês é praticamente falado por todo mundo, você ter a vivência internacional e o impacto cultural de viver em um país do Oriente Médio é completamente tudo que a gente já viu. Completamente diferente. Isso é muito bom. Não vamos ficar aqui o dia inteiro falando de Dubai também, que dá vontade. Para fechar, Malta. Com chave de ouro. A gente tem Malta, né? É o paraíso no meio do mar Mediterrâneo, né? É uma ilha paradisíaca, cidades lindas, praias, e te dá a possibilidade de estudar o inglês e trabalhar com um detalhe. O governo ele permite que tu trabalhe, mas antes ele pede que tu trabalhe tu estude por 90 dias, né? Cumprindo essa carga de 90 dias que tu estuda, o governo ele te concede a permissão para poder trabalhar, né? Aí vou ter que te interromper rapidamente para fazer um comentário. Quando eu estive em Malta, os brasileiros, os colombianos, venezuelanos, italianos, que é muito perto da Itália, né? Sim. Várias pessoas que conversei, eles falaram, cara, olha só, a regra é essa. Mas interessante. Os empregadores, muitas vezes eles permitem que você trabalhe, mas você vai receber depois que você tiver a autorização de trabalho, antes dos 90 dias. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando de algo que é ilegal? Não, estou falando de algo que é a prática. E por isso é um destino que está crescendo muito. Tem um clima maravilhoso, como você mencionou, mas a questão do trabalho existe um pouco dessa flexibilidade na prática, porque eles precisam de mão de obra. É um local turístico que muito bomba. E o custo de vida é um dos mais baixos da Europa. Lembrando que eles estão na União Europeia. Uma ilhazinha linda, com várias praias. Eu fiquei impressionado. Falei assim, eu tô lá, eu vou para Malta. Uma ilha pequenininha, é gigante, cara. É muito legal. É lindo, é maravilhoso. Então, é um destino que atrai muito, né, o brasileiro pelo clima. É um país que tem uma noite, né, movimentada, agitada, tu tem as praias e tu tem essa demanda turística com que faça a necessidade de vir até essa mão de obra nesse mercado, né? Então, é uma possibilidade muito bacana para quem deseja Malta, né? Um destino maravilhoso. A única dúvida que eu tenho aqui é que a gente abriu falando que o tema é melhores destinos para você trabalhar. Não sei se a gente ajudou muito, não. Acho que a gente criou mais dúvida. Não me venha com essa pergunta. Na verdade, tem que escolher um lugar, tem que focar no lugar, acreditar que aquele lugar combina com você. Nem um lugar vai ser perfeito. Experiência de intercâmbio não é algo do tipo, olha, tudo vai ser perfeito como uma viagem de turismo. Vai ter o perrengue, vai ter os dias de frio, vai ter os dias em que a comida você vai estranhar, de que você vai conhecer pessoas com uma cultura muito diferente da sua. Cabe a você aproveitar essas diferenças ou estranhar essas diferenças. Mas no final, independente do destino que você venha a escolher, acredite que é possível financeiramente fazer isso com um planejamento de tempo e, claro, de dinheiro. E aí um dia, quando você menos esperava, você entra no avião e aproveita um desses melhores destinos para você trabalhar. Certo, então? É verdade. Vamos combinar. Isso é para todo mundo, cara. Assim, vamos desmistificar isso daí. É para todo mundo. A pessoa com um mínimo de organização, de planejamento, se ela mentalizar, ela quiser, ela vai conseguir. Gosto dessa parte de mentalizar. Fábio, certo? Exatamente isso. Quem tem o desejo e se organiza, faz acontecer. É correr atrás do sonho e rolar, né? E deixa acontecer e corre atrás, foca que o resultado vem. E a viagem intercâmbio também. Valeu, turma. Valeu, obrigado aí. Até mais. Valeu, mais.